Fala pessoal, como vocês viram nas minhas redes sociais essa semana, eu completei 27 anos que ingressei no Exército Brasileiro. Esse ingresso se deu em 19 de fevereiro de 1994, então 27 anos aí de história. Aprendi muitas coisas, vivenciei muitas emoções, tive a oportunidade de conhecer o Brasil de norte a sul, morei no norte do país 3 vezes, atualmente resido no Nordeste, tive a oportunidade de morar no Centro-Oeste, no Sul 2 vezes, no Sudeste 3 vezes, enfim. Foram praticamente aí 20 anos, 21 anos de casamento e 13 mudanças nesse período. Tive também a grande oportunidade de integrar a Força de Paz da ONU. Durante um ano, enverguei a Boina Azul, onde, por meio de uma seleção extremamente criteriosa, tive a oportunidade de ficar praticamente um ano fora do meu país, liderando equipes de alto rendimento em situações de risco numa operação de paz. E nesses 27 anos eu aprendi coisas maravilhosas. Uma das primeiras coisas que eu aprendi é que cadetes, ides comandar, aprendei a obedecer. Essa frase ela é grafada na entrada do refeitório da Academia Militar das Agulhas Negras e muitas vezes, pela minha jovialidade na época, eu não entendi essa frase. E hoje, após 27 anos, eu vejo que uma das principais características do líder é saber obedecer. Cadetes. Eu, como cadete da AMAN, na época da Academia Militar das Agulhas Negras, eu li essa frase, cadetes, ides comandar, aprendei a obedecer. Ou seja, daqui uns dias vocês serão líderes, vocês serão gestores, vocês estarão à frente de equipes de alto rendimento e para que vocês tenham as suas diretrizes sendo obedecidas, vocês precisam aprender a obedecer. E muitas vezes a gente olha essa frase de uma forma muito simplória, mas ela é uma grande verdade. O verdadeiro líder, o líder que consegue inspirar é aquele líder que consegue obedecer. O líder que consegue entender de pessoas é o líder que consegue respeitar cada um como ele é. E essa foi uma das primeiras lições importantíssimas que eu aprendi. Se eu quero ser respeitado, respeite o outro. Se você quer comandar, aprenda a obedecer. Se você quer ser ouvido, aprenda a ouvir. E a gente aprende essa frase durante os 4 anos, ou 5 anos, da nossa formação. A segunda grande lição que eu aprendi como oficial do Exército é que missão dada é missão cumprida. Apesar do filme Tropa de Elite trazer essa frase de uma forma muito marcante, muito forte no país, a grande verdade é que essa frase nasceu nas tropas regulares, nos exércitos, enfim. E esse sentimento de missão cumprida é algo que realmente marca a vida do soldado. Para nós, soldado, missão é algo muito especial. Porque a partir do momento que foi paga uma missão para mim, é porque alguém confiou em mim aquela tarefa. E ainda mais, existe algo que eu preciso fazer, que faz parte de um sistema muito maior, que se eu não cumprir a missão, as coisas não vão dar certo. E eu vou deixar muitas vezes a equipe, o time, a empresa na mão. Mas, às vezes você pode pegar essa frase, missão dada, missão cumprida, como algo pejorativo e muitas vezes achar que os fins justificam os meios. E a grande verdade é que a missão dada, a missão será cumprida, mas de maneira alguma os fins vão justificar os meios. E aí vem a terceira lição que eu aprendi e que é muito bacana e gostaria que muitos líderes aprendessem. A primeira é ides comandar, aprender a obedecer. A segunda é missão dada é missão cumprida. E a terceira é toda missão cumprida só merece ser comemorada quando toda a equipe comemora junto.
E muitas vezes esse é o fiel da balança. Quando eu tenho que cumprir uma tarefa, eu preciso pesar. Será que, se eu cumprir a tarefa dessa maneira, a minha equipe, o meu time, vai comemorar comigo? Será que eu tenho passado por cima de alguém ou de alguma coisa para cumprir a minha tarefa? E quando eu passo por cima de alguém, quando eu passo por cima de alguma norma e descomandar, aprender a obedecer, quando eu passo por cima da lei, quando eu passo por cima da legalidade, quando eu passo por cima da igualdade, quando eu passo por cima da ética, aquela missão que eu cumpri, ela vai ficar uma missão manchada por tudo isso. Então a terceira lição que eu aprendi é: missão dada é missão cumprida, mas toda missão cumprida só merece ser comemorada quando todos da equipe comemoram juntos. Quando essa missão gera algo que é positivo para todos, quando ela gera algo que faz bem para a comunidade, quando você cumpre a sua missão pensando em algo ainda maior. Essa foi a terceira lição que eu aprendi ao longo da minha jornada. Mas eu aprendi uma quarta lição muito interessante. E principalmente quando eu estava no Haiti, que muitas vezes a gente precisava sair e não sabia se voltava. Quando eu servi na Amazônia e precisava fazer o patrulhamento das fronteiras, e muitas vezes eu entrava na voadeira, é aquele barquinho, tipo uma lancha rápida que faz o patrulhamento, e eu olhava para cima do barranco, eu via todas as famílias se despedindo dos seus pais, pais se despedindo dos seus filhos, e eu olhava e dizia assim: eu preciso trazer todo esse time de volta para suas casas. Eu preciso trazer todo mundo de volta. E o que faz o soldado muitas vezes arriscar sua vida? O que faz as famílias sentirem orgulho quando veem os seus soldados saindo para algo que muitas vezes pode ceifar a vida deles? E esse algo é a quarta lição que eu aprendi. A paixão pela missão é que faz o soldado voltar para casa. E ainda falando sobre acreditar na missão, tem um exemplo que é fantástico, que aconteceu na humanidade e para mim é o maior exemplo de fé na missão, de acreditar na missão. E eu não estou falando de religião, estou falando de fato histórico, que foi o exemplo de Jesus. Jesus, quando esteve aqui, ele separou 12 soldados e fez esses 12 soldados acreditarem na missão. E esses soldados revolucionaram o mundo com a tarefa que eles tinham a cumprir, com a mensagem que eles tinham à mão. Eles revolucionaram o mundo porque eles acreditaram na missão. Eu percebo que, às vezes, muitas pessoas estão infelizes, muitos líderes estão cabisbaixos com seus resultados, com as suas equipes, se sentem muitas vezes desprestigiados e desmotivados. Eu vejo muitos jovens profissionais, ao entrarem no mercado de trabalho, não sentir o prazer de trabalhar. Não é difícil você olhar as pesquisas e ver quantas pessoas estão depressivas, estressadas, ansiosas, e quantas vezes a gente tem ouvido que o índice de suicídio tem aumentado no Brasil. Cada vez mais fica mais próximo da gente os suicídios, cada vez fica mais próximo das nossas casas e dos nossos amigos. Talvez seja porque as pessoas não conseguiram viver essas 4 lições. Líderes muitas vezes são desacreditados porque eles não conseguem obedecer e não vão conseguir comandar. Pessoas muitas vezes vivem inseguras, insatisfeitas, porque não conseguem entender e introjetar o espírito de missão dada é missão cumprida. Muitos líderes, apesar de conseguirem resultados extraordinários, não conseguem manter os seus resultados.
porque muitas vezes eles passam por cima das pessoas para chegarem onde desejam. E quem passa por cima do outro, quem não entende o valor do outro, quem é um líder que não conhece de pessoas, o líder que não é humanizado, o líder que não se mostra alguém acessível, o líder que cumpre a sua missão a qualquer custo, mesmo que esse custo envolva a dignidade, a ética e muitas vezes o respeito ao outro. É um líder que vai cumprir a tarefa uma vez só, porque ele já vai perder a sua equipe, vai perder o seu time. E ele muitas vezes vai ficar se perguntando: por que um dia eu consegui e hoje eu não consigo mais? E a última coisa, muitas vezes eu vejo líderes, equipes desmotivadas, porque perderam a fé de combater, perderam a fé de lutar. E nesse domingão, nessa semana que eu completei 27 anos de exército, 27 anos trabalhando com equipes de alto rendimento, 27 anos trabalhando na formação do capital e do desenvolvimento humano, 27 anos que eu estou à frente de homens e mulheres pelo Brasil, de norte a sul. Eu queria dividir com você essas 4 lições. Se você quer ser um líder de alto rendimento, se você quer ser um profissional feliz, leve para a sua vida essas 4 lições. Ides comandar, aprendei a obedecer. O líder precisa primeiro obedecer, para depois ele comandar. Se você aprende a obedecer, você aprende a ser líder. 2. Missão dada é missão cumprida. 3. A missão cumprida só vale a pena ser cumprida e comemorada se todo o time comemorar com você. Se as pessoas que estão à sua volta sentirem que a missão cumprida trouxe ganho, trouxe desenvolvimento, trouxe unidade para o time. E por fim, sem fé, sem propósito, sem entender o porquê, fica muito fácil você se desmotivar. O soldado que vai para a guerra e muitas vezes entrega a sua vida, o soldado que muitas vezes caminha em direção à metralhadora, você pode muitas vezes perceber que se você está na rua e sai uma confusão, alguém dá um tiro para o alto, todo mundo sai correndo. O soldado é o contrário. O soldado ele corre para onde estão dando o tiro. E por que o soldado faz isso? Porque ele acredita na missão. E a missão dele é proteger você. A missão dele é muitas vezes entregar a vida dele para você viver. E ele acredita nessa missão. Quando você fizer os seus colaboradores acreditarem na missão, você pode ter certeza que vai ser muito mais fácil você ser um líder de alto desempenho. Um abraço para você e que você aprenda essas 4 lições e leve para a sua jornada. Um abraço!